Alô, amigos, vamos dar início à segunda parte da nossa aula. No vídeo anterior nós vimos todas as teorias de como se calcular as medidas estatísticas numa amostra de dados representada por tabelas ou gráficos, não é? E agora vamos aos exercícios. Questão 02, página 75. Exercícios de aprendizagem. Vamos ao texto da questão. Um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos. Vamos parar para pensar. O aluno que acertasse a todas as questões, a nota dele seria 100. E o aluno que errasse todas as questões, a nota dele seria 0. Em seus 22 alunos. Então, essa classe tem 22 alunos e obteve como resultado a distribuição das notas vista no quadro seguinte. Atenção, hein? O que ele chama de quadro, que na realidade é o que está aqui, isso, meus amigos, é uma tabela de dados. Legal ou não? Aquilo que eu já havia dito a vocês desde a aula 1. Na prova do Enem, você não é cobrado quanto ao planejamento da pesquisa, quanto à coleta dos dados, nem é cobrado também quanto à representação dos dados. Alguém planejou, alguém coletou, alguém representou os dados e já entrega a você. Esses dados estão entregues a você como? Na forma de uma tabela de dados. Como nessa tabela você tem um dado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nela você tem os 22 dados, e esses dados não estão agrupados. Essa tabela de dados nos mostra todos os dados um a um. Continuando. Com base nessa população de notas, por que é que ele chama de população? Porque na tabela estão todas as notas. Se na tabela tivesse apenas uma parte dessas notas, por exemplo, as notas acima de 50, ou então as notas entre 20 e 80, aí seria uma parte. Mas no caso, como estão todas, essa amostra é a população de dados, não é? Com base nesta população de notas, porque os dados são as notas, podemos afirmar que a moda é 20, letra B, a mediana é igual à moda, letra C, a amplitude é 90, letra D, a média é 44,5 e a média é igual à moda e à mediana. Por sinal, aqui na letra E, quando ele diz que a média é igual à moda e à mediana, ele está dizendo que as três medidas de tendência central, as três medidas de centrabilidade são iguais. Ele está dizendo neste item E que essa amostra de dados é uma amostra homogênea. Lembra disso? Não é? O que é uma amostra homogênea? É uma amostra na qual as três medidas, média, moda e mediana, de tendência central, são iguais. Vamos à resolução da questão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é obter um rol. E o que é um rol? É uma sequência na qual os dados da tabela estão ordenados. Vamos à construção do rol. A grandeza, notas, não é? A variável eu vou representar por N, notas, e ordenando a amostra, obtendo o rol, aí está. Deixa-me apagar aqui, não é? Tabela de dados. Vamos botar aqui, esta é a tabela de dados. Tabela de dados. Então aqui eu já tenho a amostra ordenada. O dado 10
tem frequência 2, absoluta. O dado 20 tem frequência 4. O dado 30 tem frequência 2. Veja que na tabela, na primeira linha não tem 30, na segunda linha tem um 30, na terceira linha não tem 30, na quarta linha tem um 30. Esse dado 30, ele aparece 2 vezes. Então, ele tem frequência absoluta 2. Por sinal, a frequência relativa dele seria a frequência absoluta 2 sobre o cardinal da amostra. A quantidade de dados que tem na tabela, que é 22, 2 por 2 dá 1, 22 pelo mesmo 2 dá 11. A frequência absoluta desse dado 30 é 2 e a frequência relativa é de 1 para 11. Ok? O dado 40 tem frequência 2 também. O dado 50 tem frequência 5. O dado 60 tem frequência 3. O dado 70 tem frequência 2. O dado 80 tem frequência 1. E o dado 90 também tem frequência 1. Veja que a soma das frequências absolutas, 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 1, 21, 21 mais 1, 22. A soma das frequências absolutas é igual ao cardinal da amostra, já que a amostra tem 22 dados. Não é isso? Agora veja só, eu só consigo responder essa questão se eu souber quem é a moda, quanto é a mediana, quanto é a amplitude e quanto é a média. Eu preciso das medidas de tendência central, média, moda e mediana, e preciso de uma das 4 medidas de dispersão, de variabilidade, que é a amplitude. Então, vamos ao cálculo dessas 4 medidas. Comecemos pela moda. A moda é o dado de maior frequência absoluta. Então, a moda dessa amostra, mó de N, é igual a 50. A letra A, ele diz que a moda é 20. Então, a resposta já não é a letra A. Nessa amostra de dados, a mediana, olha, como o cardinal da amostra é 22, e aqui eu já tenho o rol, que é a amostra ordenada. Então, se eu tenho um rol com cardinal 22 e eu quero saber o termo central, 22 dividido por 2, dividido em 2 partes iguais, dá 11. 11 vezes 22, 22 para 22, 0. Então, se eu divido uma amostra que tem cardinal 2, que tem cardinal 22, em 2 partes iguais, em cada parte eu fico com 11 dados e não tenho o dado central, porque ela é uma amostra de cardinal par. Então, o que é que eu faço? Se na primeira parte eu tenho 11 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa é a primeira parte, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vem até esse 50. Né? A segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São de 50. E eu não tenho um termo central único. Como é que eu faço para obter a moda? Como é que eu faço? Aliás, como é que eu faço para obter a mediana? Eu pego o último termo da primeira parte, que no caso seria o 11º, que é esse 50. O primeiro termo da segunda parte, que é esse outro 50, e calculo a média aritmética desses dois.
Então, a mediana vai ser a média aritmética de 50 e 50. 50 mais 50, 100, dividido por 2, 50. Então, a mediana é 50. Então, eu já tenho que a mediana é igual a moda. Na letra B, ele me diz a mediana é igual a moda. Já chegamos à alternativa que é a resposta. Mas como isso é um exercício de aprendizagem, vamos, mesmo já sabendo que a resposta é letra B, vamos analisar os outros itens. A questão já está respondida. A resposta, letra B. A mediana é igual à moda, porque a mediana é 50 e a moda é 50. Mas vamos ver por que a letra C, a D e a E estão erradas. Vamos calcular agora a amplitude. O que é a amplitude? Para calcular a amplitude, você precisa do rol, que é a amostra ordenada. Nesse rol, o dado de menor valor é 10, o dado de maior valor é 90, então a amplitude dessa amostra é a diferença absoluta entre o dado mínimo e o dado máximo. É a diferença absoluta entre 10 e 90. Então, a amplitude é o módulo de 90 menos 10. Ou o módulo de 10 menos 90, que vai ser o módulo. Se usar 90 menos 10 é o módulo de 80, que é 80. E se usar 10 menos 90 é o módulo de menos 80, que também é 80. Então, a amplitude é 80. A amplitude dessa amostra de notas é 80. E no item C, ele está dizendo que a amplitude é 90. Então, a letra C está errada, haja vista que a amplitude é 80. E a média? A média vai ser, como em estatística só se usa média aritmética, vamos calcular essa média aritmética ponderando. Onde você faz como? Você pega cada dado, multiplica pela sua respectiva frequência, adiciona todos esses produtos e divide pelo cardinal da amostra. Então, para calcular a média, fica 10 vezes 2, porque o 10 tem frequência 2, mais 20 vezes 4, né? O 20 tem frequência 4, mais 30 vezes 2, mais 40 vezes 2, mais 50 vezes 5, mais 60 vezes 3, mais 70 vezes 2, mais 80 vezes 1, mais 90 vezes 1, dividido por 22, que é o cardinal da amostra. 20 mais 80 mais 60, mais 80, mais 250, mais 180, mais 140, mais 80, mais 90, 980, dividido por 22, dá aproximadamente 44,5, não é? 980 dividido por 22, baixa 98 dá 4. 4 vezes 22, 88, para 98, 10. Baixa o 0, dá 4. 4 vezes 22, 88, para 100, 12. Primeira casa decimal dá um 0, dá 5. 5 vezes 22, 110, para 120, 10. Quer mais uma casa decimal 0, dá 4. 4 vezes 22, 88, para 100. 12, que é mais uma casa decimal 0, dá 5, e assim sucessivamente. Então, a média é 44,545 reticências. Um número racional na forma decimal, que tem uma infinidade de casas decimais. Aí ele está dizendo na letra D que a média é 44,5. A média não é 44,5. A média é aproximadamente 44,5, porque na realidade a média é maior do que 44,5. Se a média é maior do que 44,5, dizer que a média é 44,5 é falso. Isso é até uma pegadinha, porque se ele tivesse botado aqui, a média é aproximadamente 44,5, ficaria verdadeiro. Bom, se a média é aproximadamente 44,5, a moda é 50 e a mediana é 50, das três medidas de tendência central, duas são iguais, a mediana e a moda. Mas tem uma, a média, que é diferente das outras duas. Então, essa amostra não é homogênea. Essa amostra até que tem a moda e a mediana iguais, mas a média não é igual à mediana e à moda.
Então a letra E também fica falso. Então a resposta da questão, como já sabíamos desde antes, é letra B. Um beijo!